Torcida gloriosa, mais informações de nosso Botafogo, então tem muita novidade boa nesse vídeo, tem coisas também que vocês precisam saber sobre jogador que recusou o Botafogo, e é sobre isso que vamos falar. Mas primeiramente eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. E logo após a matéria eu volto com vocês para falar sobre essas notícias. Mas antes vamos falar de Botafogo, porque ele joga hoje, né? É o último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Botafogo e Ceará, pelo Brasileirão, jogo no Nilton. E é pra lá que eu vou conversar aqui com Débora Gares. Informações desse Botafogo que hoje se despede da torcida rumo aos States. Débora Gares. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, todo mundo ligadinho com a gente. A gente já está aqui dentro e vendo que tem decoração, viu? Promessa de festa para essa despedida da torcida diante do time. Botafogo que vive um grande momento. Está classificado na Copa do Brasil, está classificado na Libertadores, vem de 2 vitórias seguidas, ganha até quando perde jogador, né? Como aconteceu pela Libertadores na última rodada. Jair foi expulso ainda no primeiro tempo. Vem de vitória sobre o Santos no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O time está nesse momento em 9º lugar na tabela com 15 pontos e se vencer logo mais, além de fazer a festa da torcida, ainda entra para o G6. O último treino do grupo foi realizado ontem à tarde aqui no estádio Nilton Santos. Botafogo vai a campo sem o Savarino, que está à disposição a serviço da seleção venezuelana, sem o Cuiabano, que está poupado mais uma vez por conta de desgaste físico, mas tem o Igor Jesus de volta, ele que tinha sido preservado na última rodada e pode ser o último jogo dele pelo time. Tem contrato, negociação avançada com o Nottingham Forest da Inglaterra. Tudo deve se concluir depois da Copa do Mundo de Clubes. Vai fazer falta, né, Escobar? O atacante, o artilheiro, 7 gols nessa temporada pelo Botafogo. Homem de gols tão importantes para o time. Eu volto com você. É verdade, é um jogador importantíssimo mesmo. O Botafogo está pensando em reposição, né? O Joaquim Correa, jogador de seleção argentina, para o lugar dele. Mas pode ser a despedida da torcida hoje do Igor Jesus. E escalação, o povo quer saber, Débora. Está aqui na minha mão a provável escalação, Escobar. A gente deve ter o John no gol, o Vitinho na lateral direita, o Jair, que também interessa ao Nottingham Forest, assim como o Cuiabano, Ticuí da Botafogo. Temos também David Ricardo ou Barbosa, que ficou no banco contra o Santos, e o Alex Telles na lateral esquerda. No meio-campo, a gente deve ter o Gregory, o Alan e o Marlon Freitas. E lá na frente, o Arthur, que também está batendo um bolão. O Santi Rodrigues, que entrou durante o segundo tempo da partida contra o Santos. E o Igor Jesus para essa possível despedida. Bola rolando para Botafogo e Ceará às 8 horas da noite. Como eu disse, a gente já tem decoração aqui preparada no estádio. Vamos ter bandeirão 3D, bandeiras variadas, tudo para poder dar aquela energia, aquela boa sorte para o Botafogo nessa empreitada na Copa do Mundo de Clubes. O time embarca sexta-feira, Escobar. Volto com você, querido. Débora Gares, atrás da notícia em todos os lugares. Um beijo para você, grande Débora. Ó, depois do Ceará é o seguinte, partiu os Estados Unidos, Botafogo anunciou um novo reforço para disputar essa Copa do Mundo. Meio-campo, argentino, baixinho, revelado pelo Vélez, habilidoso. Não é o Almada de volta não, gente. Saudade, né, torcedor do Fogão? Thiago Almada é o nome da emoção. Agora o Botafogo tem um Almada Reborn. É o garoto Álvaro Montoro. Ele só tem 18 anos, tratado como joia pelo Vélez da Argentina. Hola, Botafogo. Vamos por más. Buenos dias, Álvaro. It's John Texter. I'm so excited to welcome you to the Botafogo family. No anúncio oficial, o Botafogo mostrou o Montoro recusando uma ligação desconhecida. É uma cutucada no Flamengo, depois que surgiram notícias do interesse do rival no argentino. Aí os torcedores do Fogão não perdoaram, né? Fizeram a festa nos comentários. Agora é torcer pro Montoro vingar que nem o Almada vingou por aqui. Do lado do Botafogo, mandante da partida, lembrando que essa negociação está chamando atenção e SAF é isso, é lucro. Eles colocam dinheiro para ter depois o lucro e não querem esperar muito. Então imagina só, o zagueiro Jair é muito jovem, veio do Santos, o Edu deve conhecer bem. O Cuiabano, que era do Grêmio, foi pro Botafogo, estourou, tem físico de jogador europeu. E o Igor Jesus, já convocado para a seleção brasileira, é um cara que tem jogado bem, tem mostrado que voltou a ter uma grande fase. Então,
Se tiver que vender, vão vender, mas aí tem negociações. O Arthur Cabral, que muitos clubes do Brasil já quiseram, poderia retornar. Anunciaram também o Álvaro Montoro. Ronaldo, o que você acha disso tudo? O Botafogo é um time que perde jogadores, mas quando você menos espera, contrata também. E é uma forma de você também instigar o atleta, né? Acho que você também valorizá-lo, isso é importantíssimo, mas de você colocar ele num patamar legal também. Falou, ó, se você render aqui 100% como a gente espera, você pode ser negociado. Agora, o torcedor fica meio assim, né? Que gostaria de ter um time forte, de ter um time sempre ali brigando para vencer campeonatos. Mas eu acho que é tem um lado bom aí, que é de você sempre colocar todo mundo em primeiro lugar, todos os atletas em sinal de alerta. Quem ganha é o clube. E a gente aqui falou, né? Eu lembro muito bem que a gente falou assim, falamos aqui que o John Textor estava muito quietinho, né? Aí ele vem, já vende 3, já contrata 1. E esse centroavante que tá chegando, o menino é bom, hein? Esse Álvaro, ele é bom, ele é bom. E é jovem, 18 anos, vem da Argentina, do Vélez. Então acho que instiga assim, e movimenta bem o clube. E o importante é títulos. Porque com títulos ele vai acalmar a torcida. É o único jeito. Só que aí é que tá. O Botafogo esperou a vida inteira pela Libertadores, ganhou. Ganhou o Campeonato Brasileiro. É o atual campeão das 2 principais competições. Cicinho, é difícil manter o mesmo nível, ainda mais com esse nível de negociações, jogador saindo, jogador chegando, mudando a característica do elenco, inclusive o Arthur Jorge, que era o comandante, que foi embora para o futebol do Catar. É difícil, Renata, mas você vê o ótimo planejamento também, né, do Botafogo, não somente na SAF que injeta dinheiro, mas em quem faz a sondagem dos jogadores, né, porque o Botafogo perdeu peças importantes da temporada passada, como Luiz Henrique, Almada, né, e conseguiu repor a altura. Você vê que os jogadores que estão aí, estão dando conta do recado, o Botafogo está brigando em todas as competições. Então é assim, a questão do torcedor não cria expectativa para transformar um ídolo, porque SAF não permite isso. SAF, ela injeta dinheiro e quer o retorno. Então o jogador fez uma temporada boa, vai ser vendido. E o Botafogo se prepara dessa maneira. O importante é montar a equipe competitiva. E o Botafogo tem feito isso. Vamos pensar o seguinte, Edu, já eliminou fácil o capital da Copa do Brasil, já vai jogar com a LDU porque conseguiu a classificação no Grupo A, junto com o Estudiantes na Libertadores. É um time que vai disputar o Mundial agora e no Campeonato Brasileiro subiu, cresceu na tabela e se vencer hoje o Ceará pode chegar ali no G6, ali fazendo uma campanha bem interessante. Bem interessante e o que a gente esperava do Botafogo, né? Por mais que perdeu jogadores importantes, né? Mas agora a gente vê que o Botafogo começou a dar a resposta dentro do campo. Né? Até porque também chegou um treinador novo, até ele se adaptar, a conhecer todos os atletas. E isso requer um tempo. Só que no futebol esse tempo é meio complicado, é meio doloroso, porque as críticas vêm, né? Todo mundo cobrando o Botafogo, porque como você bem disse, Renata, é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro. Então isso traz uma cobrança maior. Mas eu vejo que o Botafogo, com a chegada do Álvaro agora Montoro, é um jovem jogador talentoso que vai potencializar muito a equipe do Botafogo, porque é um jogador que o Botafogo não tem, as características que ele está trazendo com ele. Então o Botafogo, com certeza, aí, nesse segundo semestre, vai brigar por todas as competições que for disputar. Bom, para começar aqui com o pé direito, vamos falar aqui do jogador que recusou o Botafogo. Que jogador foi esse? Que nem... Cara, olha só, para vocês entenderem. O Botafogo, né? Eu vou começar aqui falando pelo Lyon, tá? Alvo do Lyon, Danilo rejeita a cláusula Botafogo por desejo de retornar ao Palmeiras no futuro. Então assim, vocês já devem ter noção do que se trata, né? O Botafogo, o Lyon, ele abriu a possibilidade de colocar uma cláusula prevendo a chance do Danilo defender o Botafogo mais à frente. Né? Ele hoje joga no Nottingham Forest. O Lyon está interessado nele. E o Lyon, no caso da Eagle, né, John Textor e tal, tentou colocar a cláusula para ele defender o Botafogo no futuro. E ele sabe o que foi que ele fez? Ele recusou ali, avisou que prioriza apenas o Palmeiras no Brasil, né, galera? Olha só, o clube francês de John Textor está tentando a contratação dele junto ao Nottingham Forest por cerca de 154 milhões. E as negociações dependem da ida de Igor Jesus, Cuiabano e Jair do Botafogo para o time inglês. Então assim, tá envolvendo também nossos jogadores, né, velho? É uma parada chata, mas é isso, tá? É isso aí, vamos aguardar o que vai dar nisso aí, né, pra ver. Eu não faço nem questão do Danilo, tá? Que é jamais os nossos 3 jogadores aí
que se viesse com os atletas que eu vou citar aqui pra vocês agora, meu amigo, ia formar um elenco aí que time nenhum na América do Sul ia bater, tá? Vamos começar aqui falando do zagueiro, né? Juan Tresoldi. Ele tá emprestado ao São Paulo, ele é da Sassuolo da Itália, e o Botafogo tem interesse na contratação. O São Paulo tá devendo jogador aí, uma parcela que já venceu, sei lá o que. Tá tentando o Botafogo, se vier que venha pra agregar, tá? Então vamos lá. Outra informação, cara, aqui é de alto nível. Aqui é alto nível, ó. O Botafogo já buscou informações sobre Federico Bernardeschi, atacante do Toronto FC. Galera, ele tem 31 anos, ele atua no Toronto, e a informação é do canal do Medeiros, né? Ele tem 39 jogos e 6 gols pela seleção italiana. Lembrando, galera, ele é italiano, olha só. Vocês devem conhecer esse cara. Vocês devem conhecer. Não é possível que o cara assista jogo hoje em dia e não saiba quem é. Ele é craque, tá, galera? Ó, nessa temporada ele fez 15 jogos com 4 gols e 3 assistências, tá? Tem números melhores que eu vou falar aqui pra vocês sobre outros atletas, que é o que a gente vai falar aqui agora. Mas esse cara aqui elevaria o Botafogo também, sem dúvidas, porque é um baita jogador, né? Vamos lá. O Botafogo também, galera, tá muito otimista para fechar com o atacante da Inter de Milão. Olha o nível de contratações que o Botafogo tá fazendo, né? Joaquim Correa é o nome aí do rapaz aí, que ele é argentino. Cara, sinceramente eu gosto pra caramba, tá? Ele tem 30 anos, tem contrato com a Inter até somente o dia 30 de junho desse mês. Então ele já pode assinar com outro clube. E o Botafogo aí é o clube aí que tá se destacando e tal. E o Botafogo tá muito otimista para isso. Olha, ele é cria do Estudiantes. Ele atuou também na Sampdoria, no Olympique de Marseille, Sevilha e Lazio. E tem 4 gols em 19 partidas, né, pela seleção argentina, tá? É muita... Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se esses caras aí que o Botafogo tá tentando fechar, conseguir fechar, meu amigo, é papo de Bida Libertadores e Campeonato Brasileiro de novo. Vamos lá. O Botafogo, lembrando que o Botafogo também, galera, tá encaminhando a compra de Arthur Cabral, né, centroavante lá do Benfica e tal. Lembrando que o Botafogo também apresentou Álvaro Montoro, né? Tem o Caio Pantaleão também que tá chegando no Botafogo. E o Botafogo também fez uma sondagem pelo centroavante Göztepe, lá da Turquia, tá, galera? Ele joga, cara, é mais um atacante. E esse é o perfil que o Botafogo gosta, que o John Textor gosta, porque, ó, potencial de lucro. Porém, essa negociação aqui é muito difícil. Eu vou falar aqui pra vocês o porquê. Olha só, ele tem apenas 23 anos. Olha os números dele. Quando eu falei de números agora há pouco, era justamente para citar sobre isso. Ele tem 17 gols e deu 10 assistências em 33 jogos pelo clube que ele está jogando nessa atual temporada. Cara, 33 jogos, 17 gols e 10 assistências. É um número muito alto para um atacante da idade dele. Então, assim, é muito difícil. Por quê? Porque tem um mercado europeu, tá, que tá de olho nele e tal. Mas pode ser que ele pinte no Botafogo, né? Outra coisa, o Botafogo demonstrou interesse novamente no meia Martin Orreda. O Botafogo já tentou ele em 2022. O Botafogo vem forte, tá? Se o Botafogo conseguir fechar... lembrando que tem muitos nomes aí que não são divulgados, que o Botafogo trabalha ali em sigilo para melhorar o elenco, tá? Porque, meu amigo, se você divulga, igual esses nomes que vazou aqui, outros clubes do Brasil vão tentar eles, tá? Lembrando, ó, você foi assim com o Álvaro Montoro, que se ele não recusasse, né, ele poderia até ir pro Flamengo. Então o Flamengo viu que o Botafogo queria, foi lá, tentou, mas ele recusou. Martin Orreda, ele joga no Orlando City, tá, galera? Ele tem 26 anos, o Botafogo já tentou em 2022, né? E o contrato dele vai até dezembro desse ano, com opção de renovação por mais de 2 anos. Mas o Botafogo tá tentando e tal. Lembrando que o Botafogo em 2022, quando tentou contratar, ofereceu 32 milhões de reais e o clube argentino acabou não topando a venda, tá? Vamos lá, vamos esperar aqui, né, o que é que pode acontecer com esse jogador. Lembrando que nessa temporada ele tem 8 gols e fez 6 assistências, tá, galera? Em 19 jogos pelo Orlando City. Vamos lá. Cuiabano e Matheus Martins, galera, pra hoje. Segue fora. Igor Jesus volta. Provavelmente você deve ter visto aí no GE, né, que eu sempre deixo pra vocês. Galera. E vamos ver aqui também, cara. Sobre o Benfica e o Arthur Cabral. Bom, a proposta do Botafogo foi a seguinte: 10 milhões de euros mais bônus variáveis. Então vai dar um cerca ali, deixa eu ver aqui, cerca de 64 milhões de reais, né? Ele tem 27 anos e vem para agregar o elenco do Botafogo. E é isso, tá, galera? Então, mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o like e que Deus abençoe o dia de vocês e que possamos sair com a vitória contra o Ceará. Encontro vocês no próximo. Tamo junto e fui!